Muito boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Iniciando aí nessa noite a nossa última live aqui do mês das Minas, né? Esse mês que nós fizemos com muito carinho, eu, Clóvis e o Tiago, né? O Tiago, meu parceiro aí nessa jornada. O Tiago vai entrar mais tarde aí para dar um oi, para falar com a gente. E chegamos aí na nossa última live, né? Tivemos aí durante todo o mês de março, todas as lives feitas pelas mulheres, né, em homenagem ao mês das mulheres, estamos fechando hoje, tá? E a nossa ideia hoje é falar de um tema muito legal também, chamado DMT, que vai ser explorado aí pela Judite Esperança. Ela é psicóloga e eu vou trazer ela daqui a pouquinho para ela explicar melhor para vocês. Mas antes de trazer a nossa convidada especial, já começar aí agradecendo todo mundo que nos acompanhou aí durante todo esse mês, que tem interagido bastante com a gente nessa live, que tem nos ajudado bastante aí com esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vou trazer a nossa convidada especial aqui para ela dar uma boa noite para vocês aí. Judite, boa noite, bem-vinda. Deixa eu começar te agradecendo aí em meu nome, em nome do Tiago, em nome da Educamind. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite e estar com a gente aí nessa noite, fechando com chave de ouro esse mês das Minas, né? Mês aí tocado só pelas mulheres, em comemoração não só ao Dia Internacional da Mulher, mas todo esse mês maravilhoso. Aí agora eu passo a palavra para você. Fique à vontade, tá? Para se apresentar, para trazer o que você achar interessante, e a gente vai trocando aqui um pouquinho, tá bom? Mas muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado, Clóvis. Boa noite a todo mundo. Eu sou Judite Esperança e sou psicóloga na abordagem Gestalt Terapia. Sou dança-movimento terapeuta também, especialista em traumas pela experiência somática e entre outras coisas que me encanta estudar. Bom, corpo é minha praia, então o tempo inteiro eu estou estudando. Atualmente estou estudando psicomotricidade e por aí vai. Adoro tudo o que é corpo. Eu sou diretora da formação, do curso de formação aqui no Brasil, uma escola que forma dança-movimento terapeutas. Também coordeno outros grupos de supervisão, dou aulas nas pós-graduações da Unifesp, Unip, do Sírio-Libanês, e por aí vai. Estou muito contente de poder estar aqui com vocês e falar de algo que para mim é uma grande paixão. Falar da DMT, para mim, é algo que me dá, ao mesmo tempo, de um friozinho na barriga, porque eu quero sempre falar bem dela, por tanto que eu ganhei através da experienciação com ela. Ao mesmo tempo desse friozinho na barriga, dá uma alegria enorme estar por aqui. Então, muito obrigada pelo convite. E é uma honra poder estar fazendo o fechamento aqui deste mês dedicado às mulheres. Parabéns por todo este trabalho, Clóvis. Bacana. Eu estendo os parabéns também ao Tiago, que está à frente também aí, sempre tocando com a gente, e a gente está bem feliz com tudo que está acontecendo. Mas, Judite, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho para mim. Eu já conheço um pouquinho do teu trabalho, mas acredito que as pessoas que estão aqui nos acompanhando estejam curiosas aí para saber o que é a DMT. Bom, antes de nada, eu quero dizer que aqui no Brasil conhece-se como DMT algo parecido com ayahuasca, mas não é esta DMT que eu venho trazer para vocês. Isso para mim é uma novidade, eu não sabia que era parecido com essa medicina, mas legal. Isso, é um alucinógeno que se utiliza de maneira medicamentosa, como para outras experiências também. Bom, não é essa DMT que eu venho falar, e sim a DMT, que é dança, movimento, terapia, que é uma psicoterapia que se utiliza de processos que se utilizam do corpo para poder trabalhar de maneira integrada o ser humano, de maneira cognitiva, de maneira emocional e corporal também. Então, é uma tríade. Enquanto a pessoa está se movendo, ela está se conectando
com as questões, com seus pensamentos, com suas lembranças. Ela também está se conectando com suas sensações corporais, com seu corpo, se habitando. Ao mesmo tempo, ela também está se conectando emocionalmente com suas lembranças, com suas diferentes memórias, enquanto ela se move. É isto que eu posso falar resumidamente da DMT, ou dança, movimento, terapia. Lá no Peru, né, na cidade que você nasceu, eu não sei se você residiu lá por um tempo, depois veio para o Brasil, mas lá é muito comum ou não? Aqui no Brasil é mais comum esse movimento, porque você falou da ayahuasca, né? Você fez uma analogia ali, vamos dizer assim, um pouquinho distante um do outro, mas é como se fosse algo similar. Lá no Peru, como aqui no Brasil, a dança movimento ela é mais comum, o mais comum é a ayahuasca, esse ritual, ou é mais comum o DMT? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Bom, não são parecidos a ayahuasca, o DMT como ayahuasca, com DMT da qual eu estou falando. Tá. Em relação ao lugar, no meu país é tão pouco conhecido quanto aqui no Brasil. É uma profissão que nasce em 1940, em que se conta o primeiro registro em carteira de uma dança-movimento terapeuta. Ela nasce nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, e ela nasce de bailarinas da dança moderna que começam a explorar possibilidades de se conectar com o corpo de uma maneira diferente, que não é uma dança comum. Então, ela nasce com a Marianne Chase, que é a primeira pioneira, em 1940. Posteriormente, em 1966, se cria a primeira associação de dança, movimento, terapia, que naquele tempo ainda se chamava dança-terapia, mas não é a mesma dança-terapia da Maria Fuchs, é uma outra dança-terapia americana. E após se criar a associação, então começa a se ter mais investigações científicas, mais estudos, outras dança-movimento-terapeutas nascem, ao todo são como 8, cada uma tem sua metodologia, cada uma tem sua forma de trabalhar. A Marianne Chase é a primeira, e ela é uma base, é um fundamento muito grande para nós dança-movimento-terapeutas, porque ela trabalha com algo que poucos utilizam, que é a empatia sinestésica, que é uma base bem grande do meu trabalho, e com a qual a gente se conecta com as pessoas, não a partir somente da palavra, e sim do corpo, o corpo que reflete o estado de ânimo do meu cliente em movimento. Então, após isso, uns anos depois, se insere a palavra movimento, porque inicialmente, como eu te falei, se chamava dança-terapia, e depois foi acrescentada a palavra movimento, então vira dança, movimento, terapia. E por que isso? Por que esse valor tão grande da palavra movimento? Porque para nós, dança, movimento, terapeutas, não nos interessa ver que a pessoa faça coreografias maravilhosas, que a pessoa faça passos e que faça saltos grandes. Isso não nos interessa. Para nós, nos interessa a qualidade de movimento que a pessoa tem. Em que sentido? Como que eu me relaciono com o espaço? Como é que eu me movo em relação ao tempo? Eu sou muito rápida, como agora, que eu estou falando rápido, né? Ou eu sou muito letárgica, então, quando um paciente vem, por exemplo, para se mover e está em depressão, o tempo dele pode ser mais lento. Eu também estou observando a qualidade do peso do meu cliente. Não é do peso do corpo dele, e sim como eu estou falando. Eu estou falando com um peso mais denso, ou eu estou falando mais leve e mais saltitante, enfim. Essas ferramentas me dão informações do meu cliente, informações que não são faladas, e sim, mas não verbais. E essa profissão nasce nesse tempo, então se acrescenta a palavra movimento, porque é isto que é importante para nós.
não em si a dança, e sim a palavra movimento. Bacana, muito bom, muito bom. Então, é legal você trazer toda essa clareza para a gente, né? Porque eu acredito que é uma coisa talvez até nova aqui no Brasil. E eu vou compartilhar com você aqui no chat. A Kelly, ela está fazendo uma pergunta. Ela está perguntando o seguinte: a Kelly Sibeli, obrigado, Kelly, por estar participando com a gente, pela sua interação. Sofro de ansiedade, a DMT pode me ajudar? Nossa, uma pergunta bastante interessante. Com certeza, Kelly, muito obrigada por trazer isso, porque um dos temas, quando a gente pensa em saúde integral da mulher, são depressão e ansiedade, que são dois grandes temas que vêm para a terapia. E com certeza pode te ajudar. Se a gente for pensar, a ansiedade afeta onde? Não é no teu corpo inteiro. Você fica com taquicardia, você sente falta de ar, você pode ter um ataque de ansiedade, e o corpo é quem sofre. Então, nada melhor como abordar a partir do corpo. E a gente fala não apenas a dança por si mesma, que ela já é terapêutica, mas a gente fala muito da DMT, que é um lugar de escuta. Então, não se trata somente de você se mover com suas ansiedades, ou de você se mover fazendo uma dança com algum passo. Se trata de que no meio deste movimento que você está tendo, a gente está trabalhando o que está aparecendo, o que está emergindo a partir do seu sentir, de sua sensação. E 3 pilares são muito grandes para nós na DMT: pensamento, emoção e sensação. Se podemos pensar na ansiedade, o nível de pensamento está muito alto, o nível da sensação, quando ela está disparada, você sente essa falta de ar, né? Falta de chão, às vezes. E uma outra coisa que é o sentimento. Então, visto desse lugar na DMT, a gente vai trabalhar de uma maneira completa: pensamento, emoção e sentimento. Para quê? Para que você possa estar bem integrada. Então, sim, com certeza pode te ajudar. Nossa, que bacana, Judite. E deixa eu te perguntar, até pegando um gancho na pergunta da Kelly, né? Tem alguma coisa que pode impedir a pessoa de de participar desse processo? Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que sofre de depressão, tá? Esse processo tem alguma, eu não sei se seria bem essa palavra, mas ela pode ter algum efeito colateral, tipo, pode potencializar alguma coisa que não é muito legal, porque às vezes a gente vai participar de algum trabalho, principalmente quando é uma terapia holística, e aí tem alguns requisitos, né? Olha, isso aqui não é muito recomendado para quem tem algum tipo de problema, coisa assim. A DMT, ela tem alguma contraindicação? Não sei se é bem essa palavra, mas teria algum impedimento? Se a pessoa está trabalhando com um profissional formado em DMT, bem capacitado, nenhum. Tá. Se ele estiver trabalhando, porque é o que acontece, às vezes a pessoa estuda psicologia, porque como a DMT é uma junção da psicologia e da dança, mas é muito mais além do que isso, tem estudos de neurociências que nos apoiam o trabalho, tem estudos de análise do movimento, enfim, ela é bem grande. Se uma pessoa não tem conhecimentos plenos e não está formado, ele pode achar que porque está fazendo uma dança, a pessoa pode entrar num processo e ela vai conseguir dar conta. Mas não é assim. Se você está trabalhando, por exemplo, quando eu estou trabalhando com pacientes psiquiátricos, a minha maneira de pontuar as coisas é de uma maneira que não faça com que eles fiquem voando ou entrando em significados mais profundos, porque pode insultar. Se eu estou trabalhando com idosos, e essa é uma experiência que eu cheguei a ter quando estava iniciando a minha vida de DMT, eu tenho que tomar cuidado a música que eu vou escolher para trabalhar com ele, a minha fala e as propostas que eu vou fazer de acordo com o que a pessoa está trazendo. Então, é importante que a pessoa saiba nas mãos de que profissional está fazendo. Se ele realmente tem um conhecimento profundo da dança, movimento, terapia, ele vai saber conduzir. E aqui eu queria aproveitar de contar um pouquinho, se você me permitir, de uma experiência
errada, digamos assim, de iniciante, né? Eu fui trabalhar numa casa de repouso já há muitos anos, acho que uns 10 anos atrás, 14 anos atrás, e eu estava trabalhando com idosos e eu utilizei uma música de Tchaikovsky, que ela amplifica, né? Então, e eu estava trabalhando pensando numa pulsação de vibração para os meus pacientes. E um idoso começou a surtar e começou a puxar, que ele quase arrancou meus braços. Essa experiência eu nunca vou esquecer, porque depois eu levei para a supervisão, que na DMT também você tem uma supervisora, e eu aprendi que você tem que usar as músicas que são mais calmas com os idosos. Não quer dizer mais calmas no sentido que todo seja parado, mas músicas mais adequadas com que o cliente não precise amplificar tanto o movimento. Como eu te falei, o movimento é o que mais nos importa. Se você está com algumas questões e você amplia demais de golpe, você pode abrir demais as suas questões. Então, eu tenho que saber dosar e saber escutar o teu corpo, que necessidade que ele está tendo. Então, nesse sentido, não há contraindicações com um bom dança-movimento terapeuta. Bacana, e é bom você trazer essa experiência, porque a gente tem mais uma pergunta aqui, da Renata, tá? Eu vou colocar aqui para você falar um pouquinho, né? Obrigado, Renata, também, pela sua participação. E ela fala o seguinte: boa noite, sou a Renata. É possível utilizar com crianças essa técnica? E teria algum livro e curso recomendado para iniciantes? Ou seja, a gente está saindo de um extremo, né, que você estava falando dos idosos, agora a gente está indo para o outro extremo, que são as crianças. E aí, Sim. O que você teria para dizer para a Renata sobre isso, por favor? Com certeza, Renata. Podemos trabalhar tanto com crianças, com idosos, com adultos, com Alzheimer, com todo tipo de pessoas e públicos. Eu mesma tenho um projeto que se chama Prevenção de Violência e Bullying através do movimento. E eu utilizo este projeto nas escolas para criar conexão com seu corpo, conexão com os outros, um encontro respeituoso consigo mesmo. E sim, existe cursos para iniciantes. Depois eu acho que no chat o Clóvis pode colocar o meu site. Tem uns cursos que a gente dá com duração de 3 anos e tem workshops que são mais curtos, em que você também pode participar. E para crianças é muito bom. Bacana, muito bom. Obrigado, Renata, pela pergunta. Depois a gente coloca aqui no chat, sim, seu site direitinho. E tem uma pergunta também da Fran. Obrigado, Fran, pela participação. A Fran, ela está dizendo o seguinte: como funciona a terapia da DMT? São encontros semanais, além de dança, tem um bate-papo, algo assim, ou é apenas o ato de demonstrar as emoções através da dança? Nossa, que pergunta bacana, né? A gente ia chegar lá, ia perguntar para você como funciona na prática, que é um pouco do que ela está perguntando aqui. Certo, tá. São encontros semanais, como qualquer psicoterapia, com duração de 1 hora a 1 hora e meia, e não se trata apenas de dançar. Como eu disse, é um processo terapêutico, psicoterapêutico. Então, você se move um pouco e eu estou conectada com você, me movendo junto com você. E enquanto você se move, algumas coisas o teu corpo está me contando, como eu disse antes. Está me contando da tua relação com o espaço, com o mundo, da tua relação com peso, de relação de fluidez, o teu corpo está me contando. Não se trata de uma interpretação, se trata de uma escuta profunda, sinestésica, e eu me conecto com isso, e depois a gente conversa um pouco sobre o que apareceu, e a gente retorna a se mover, e a terapia ela vai variando entre conversar e se mover. E você disse se um ato de demonstrar as emoções através da dança. Pois é. Este que é um cuidado que a gente tem que tomar, porque, por um lado, falamos que a DMT é uma dança livre, sem passos e sem coreografia, mas que quando a gente pensa em uma dança livre, então as pessoas poderiam cogitar e dizer: então é só eu me mover em casa e me mover livremente, fazer minha improvisação em movimento e pronto. Não, não se trata disso, porque quando você está trabalhando com um profissional de DMT, seja em grupo, seja em individual, o profissional está olhando
o que está emergindo desse movimento, que imagens, que sensações, e a partir disso estão vindo as minhas intervenções. Então, a partir das imagens que estão aparecendo, das sensações que estão aparecendo. Então, você tem uma dança livre, uma dança espontânea, mas ao mesmo tempo você tem algumas coisas que eu vou trazendo de acordo ao que eu estou observando no teu movimento. Mas são encontros que têm um setting terapêutico, e quando a gente pensa em setting terapêutico, a gente está falando de um espaço de proteção, sabe? Então, eu não posso fazer DMT nas praças, ao público, me apresentar, ou não posso fazer DMT em qualquer lugar aberto. Eu preciso ter um lugar que a pessoa se sinta protegida, que a pessoa saiba que sua privacidade está ali e que ela pode confiar nesse ambiente. Bacana, Judite, bem legal. E tem uma outra pergunta aqui, que é da Kelly, novamente, que é até um tópico que eu ia trazer também agora, que ela está perguntando se a prática, né, é individual, paciente-terapeuta, né, ou se é em grupo. Bom, temos os dois jeitos de prática, em grupo, e no grupo a gente vai dissolvendo o que vai aparecendo no grupo, e eu vou observando o que vai aparecendo no grupo, como é que o grupo se comporta, como que o grupo infere um no outro, como se afeta, né, um ao outro. E no individual, é um pouco mais focado nos assuntos e nas demandas que o cliente vai trazendo. Então, pode vir um cliente e falar, eu estou querendo mais trabalhar a minha ansiedade, e a gente vai explorar isso em movimento, é muito mais focado na pessoa em si. E os dois são maravilhosos, ambos têm seus ganhos. Eu não estou te escutando. Desculpa, esqueci de ligar o som, perdão. E esse é um trabalho mais voltado, por exemplo, se ele for em grupo, você consegue fazer ele com grupos mistos, homens e mulheres juntos, e se interfere em alguma coisa, ou não, tem que ser um trabalho especificamente para mulheres, por exemplo, se for em grupo, especificamente para mulheres, e um grupo só de homens, pode ser misto, é um trabalho mais feito por mulheres, como que é essa relação de gênero com a terapia? Sim. Pode ser misto, não tem nenhum problema, até porque cada um tem suas demandas e seu jeito de se relacionar em movimento. E muitas vezes, quando eu faço um grupo só de mulheres, a energia é de uma maneira, sabe? E quando entram homens, parece que há uma diversidade de movimentos. E como a gente tem uma das nossas bases que nos apoia da psicologia dentro da DMT, é o Sullivan, que é um psicólogo que ele vai falar que todas as pessoas estão sendo influenciadas por outras pessoas. Então, a gente não está isento de ser afetado pelos outros. Assim como vocês que estão me ouvindo estão sendo afetados pela minha fala, eu estou sendo afetada pelo sorriso do Clóvis aqui, que me faz sentir mais tranquila. Então, se entram homens dentro do círculo, dentro da terapia grupal, também eles afetam de alguma maneira as mulheres. Então, pode ser mista, como pode ser só mulheres. Só mulheres, que bacana. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Essa aqui você conhece, né? Adriana Oliveira. Obrigado, Bri, por estar aí participando com a gente. Sabe quem é, né? Ah, querida! Que bom que está com a gente. Então, e ela está perguntando o seguinte: para uma pessoa que seja meio travada, desculpa, que tem dificuldade em se movimentar, existe alguma técnica que ajude essa pessoa a se soltar? Com certeza, sim. Uma maneira que eu posso presentear agora é você se mover. Vocês conhecem aquele boneco inflável que fica nos postos de gasolina se mexendo assim, sabe, desengonçadamente? Então, você pode se mover um pouco brincando com isso, se soltando, se mexendo, fazendo de alguma maneira mais livre, chacoalhando, fazendo com que teus pés possam entrar nessa vibração de chacoalhar sem nenhuma direção para especificamente num primeiro momento. Esta é uma maneira que você pode destravar um pouco o corpo, soltar um pouco.
E depois temos outras técnicas que têm a ver com fluxo livre, então algumas propostas que a gente faz de se mover com alguma intenção para algum lugar, ou, por exemplo, se você está em casa, você pode brincar de colocar uma lanterna imaginária na tua coluna e brincar de assinalar, se diz, desculpe, eu sou estrangeira, às vezes esqueço algumas palavras, assinalar, sim, com a lanterna, e se mexer como se tuas costas estivessem assinalando. E coloca uma música gostosa, que você se sinta à vontade, que você se sinta bem. Essa é uma técnica que eu posso te sugerir. O importante é se divertir, né, Judite? É uma terapia de diversão. E, bom, a gente está aí saindo de uma pandemia, graças a Deus, né? Mas passamos aí alguns anos, 2 anos aí, pouquinho, bem desafiadores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre duas questões. A primeira é a seguinte: como que foi para você, profissional dessa técnica, né, dessa terapia, durante esse tempo da pandemia, por dois motivos. Primeiro, se aumentou a sua demanda, se você teve mais procuras por conta da instabilidade emocional que afetou todos nós, direto ou indiretamente, por conta da pandemia. E aí a gente vai para um outro lado, porque teve todo esse, não vou chamar de isolamento, mas esse distanciamento social. Uhum. É possível fazer essa técnica também online, então você de um lado e observar a pessoa de repente em algum ambiente fazendo os movimentos, você direcionando ali, é possível? É possível, sim. Aliás, eu trabalho online atualmente com muitas pessoas, até porque me mudei de estado. Hoje eu estou em Minas Gerais, então várias pessoas que eu trabalhava em São Paulo, eu estou trabalhando online. Isso é possível, porque o que importa é a conexão, que a pessoa se sinta vista, que a pessoa se sinta olhada. Então, eu não posso estar simplesmente querendo dar um passo para a pessoa, falando alguma coisa para ela e estar em outra coisa, roendo minha unha. Eu estou para a pessoa integralmente. Então, enquanto eu estou com ela, ela vai se movendo e eu também vou me movendo junto com ela. Então, normalmente eu estou fazendo a terapia pelo Zoom, para quem mora distante. Somente na formação que eu parei por algumas circunstâncias, tive perdas de professores pelo Covid, parentes também, então foi uma pausa que era importante ser feita. Mas no atendimento ela continua. Que bacana. E aumentou sua demanda, Judite, por conta da pandemia ou não? Muita. Muito. Principalmente com sintomas de ansiedade, ataque de pânico, depressão, são os principais pontos que vêm para a terapia. Bom, eu trabalho dos dois jeitos, né? Uhum. Eu trabalho com a DMT, como eu trabalho também como psicóloga clínica, utilizando os elementos da experiência somática em traumas. Então, tenho trabalhado, e por assim dizer, essa pandemia é um trauma muito grande para todos nós. Então, muitas perdas, não só perdas de entes queridos, senão perda do meu espaço, da minha liberdade, da minha conexão com o mundo. Então, na DMT, quanto na terapia clínica, eu tenho trabalhado bastante com essas demandas, e mesmo na terapia clínica, que tem pessoas que não gostam de dançar ou de se mover, ou que têm receio, né? Falam, eu não sei dançar. Eles pensam que para fazer DMT tem que saber dançar. Então, eu acolho e vamos para uma terapia clássica, só que ainda assim eu utilizo os elementos da DMT, como empatia sinestésica, como autorregulação e várias questões mais que eu tomo da DMT para a psicoterapia clínica. Bacana, muito bom. E tem aqui um comentário bem legal também da Kelly, né? Ela está falando, de fato, o corpo fala. E fala mesmo, né? Muito mais até do que a gente possa imaginar, né? A gente brinca às vezes que às vezes a pessoa está respondendo uma coisa com a fala, né? Mas a expressão facial, o corpo está demonstrando outra, né? É verdade. O corpo fala. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar quando se pensa do corpo fala, às vezes na DMT me perguntam, mas então se o corpo fala e eu me mover fazendo isso, por exemplo, o meu corpo está falando uma coisa. Na DMT, a gente não tem uma terapia interpretativa. A gente observa o gesto
depois a gente conversa sobre o gesto, o que para a pessoa significou este gesto. E o que importa é aquilo que significou para meu cliente, não aquilo que eu posso estar falando ou pensando do meu cliente. Teve um tempo que eu trabalhei com pessoas com transtornos alimentares, adolescentes com transtornos alimentares. E eu sei que eu não sou de corpo inteiro, mas vou tentar colocar aqui. Várias das adolescentes ficavam fazendo isso, sabe? E quase não se moviam. Então, a gente sabe que no transtorno alimentar há um controle excessivo das minhas emoções, do corpo, do medo de entrar em contato, ainda que seja inconsciente. Mas isso estava dizendo muita coisa. Se eu fosse para um lugar interpretativo, eu poderia pensar, a pessoa está com preguiça de se mover, enfim, trilhões de coisas. Mas como eu não estou nesse lugar e se de acolher, eu me conecto com este movimento, porque isso é a dança da pessoa. Independente da história de vida dela, isso é a dança dela. E a partir de estar juntos, a partir do movimento, é que emergiu da pessoa o significado que para ela era fazer isso. Isso e um torcer as mãos. Nesse dia, eu lembro bem que uma das adolescentes disse que essa era uma maneira como ela se sentia segura, senão ela ia ficar sem saber o que fazer, se sentia insegura no ambiente. Então, a gente acolhe, porque esta é a sua maneira de sentir a sua segurança. E a gente está com o cliente sem interpretar o que o corpo dela está dizendo. É ela que vai dar um significado a seu gesto, né? Nossa, que legal, interessante isso, né? E vou falar por mim, assim, a gente não percebe às vezes, né, que um gesto, uma forma ali de expressão, ela diz muito mais do que as palavras, né? Uhum, isso é verdade. Obrigado por compartilhar com a gente. A Kelly está trazendo uma outra questão também que eu achei muito interessante, e ela está perguntando se a DMT é indicada para autistas e para pessoas com deficiências cognitivas, né? E se sim, quais são os principais benefícios? Sim. A DMT pode ser trabalhada em qualquer instância, com qualquer tipo de cliente. Para pessoas autistas, a gente vai trabalhar bastante essa conexão, não somente interna consigo mesmo, que muitas vezes o cliente ou a criança, que a maioria fala em autismo com crianças, né? Muito voltado para si mesmo. Então, essa relação com o mundo, essa conexão com o mundo, a gente vai trabalhar a partir do movimento, mas de um lugar empático, cuidadoso, com paciência e com tempo, com respeito ao tempo do meu cliente. Então, algumas técnicas posso usar, como, por exemplo, usar elementos, dentro da DMT, a gente também tem estudos sobre o Winnicott, que é um outro psicólogo, que vai falar sobre objetos transicionais. Então, eu estou contando isso porque a gente usa no autismo alguns objetos transicionais, como, por exemplo, um tecido de lycra, em que a criança possa não necessariamente ser pegada por alguém na mão, e sim se segurar com um tecido que dá a ela contenção, calma, segurança. Ou a gente pode usar objetos transicionais de conexão, como elásticos, bambus, diferentes questões. Isso é por um lado. Por outro lado, a gente vai trabalhar as questões sensoriais da criança ou do adulto em movimento, não necessariamente tendo que se conectar tanto que pela palavra inicialmente. Com deficiências cognitivas, também a gente é bastante cuidadoso, como eu disse no começo, dependendo do cliente, a minha fala vai ser diferente, vai ser muito na altura do meu cliente, daquilo que ele pode, muito respeituosamente, pelo que ele precisa e pelas necessidades que ele apresenta naquele momento. E obrigado novamente a Kelly aí pela participação, sempre trazendo perguntas aí super interessantes, e é legal ouvir você falar dessa questão do respeito, né? Pela forma como cada um responde, né? E acho que isso não está ligado, me corrija se eu estiver errado, mas é a minha percepção, pelo menos, isso não tem uma ligação com ele ter algum grau de autismo, alguma deficiência ou não, independe, né? Acho que vai muito de pessoa para pessoa.
né? E até pensando nisso, a Adri até colocou aqui, ó, que lindo ouvir você, Judite, saindo do julgamento comum, mas sim tendo uma escuta ativa, né? E eu complemento aí o dizer dela, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente se coloca com uma escuta ativa para entender, né, qual é a dificuldade da outra pessoa e como é que a gente pode ajudar da melhor maneira, eu acho que faz toda a diferença para um bom trabalho, né? Sim, sim. Muito obrigada, Odri, por essa tua colocação. De fato, por isso que há uma grande diferença entre uma aula de dança e uma sessão de DMT. Porque numa aula de dança, o professor está interessado em que você possa fazer determinados passos ou determinados movimentos, mas tem uma intenção de você fazer uma dança. Não é a intenção da escuta daquilo que está acontecendo no processo da tua dança. E com a DMT, a gente não está interessado em que você faça passos, está interessado nessa escuta daquilo que está te acontecendo, daquilo que faz com que tal qualidade de movimento esteja presente nesse momento. E uma coisa bonita que eu gosto muito da DMT é que não há algo que é para sempre. Então, eu não estou aqui para diagnosticar minha cliente, meu cliente, dizer você é assim. Então, alguém trouxe agora há pouco sobre ansiedade. Quando eu estou em movimento com meu cliente, eu deixo muito claro, eu não estou vendo ela a ansiosa. Eu estou querendo que ela se desidentifique com ser a ansiosa, e sim é a pessoa com potências que se está habitando em movimento e que um pedacinho dela é a ansiedade, que faz parte da sua vida e que pode ser que por muito tempo acompanhe, mas como é que é diferente de eu me chamar ansiosa, de eu falar para mim mesma, eu sou uma pessoa que tenho tais e tais potenciais, que eu, enquanto eu me movo, vou descobrindo esses potenciais e essas forças que eu tenho, eu posso então pensar, eu sou uma pessoa que eu sou forte, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e um pedacinho da minha vida é a ansiedade. Então, eu não vou me mover com o meu cliente pensando que eu estou lidando com uma pessoa ansiosa, e sim a Adriana, a Kelly, com todo o arsenal que ela tem de beleza da sua história de vida, do que ela é. Bacana, Judite. Nossa, muito legal ver você falando assim. Só fazer uma correção aqui, falei escuta ativa, ela coloca escuta afetiva, que é o que a gente tem visto muito hoje em dia, né? Às vezes falta do afeto mesmo, né? E, até pensando nesse tempo que a gente está vivendo, né? Onde é tudo tão corrido, né? Tem um imediatismo muito grande aí que permeia aí, né? Sobre todos nós. Então é tudo muito rápido, tudo para ontem, né? E quando chega alguém, eu te procura com essa proposta de tipo, sabe? Eu acho que nem seria tanta ansiedade, mas mesmo essa questão de muita coisa para fazer, como é que eu dou conta de tudo isso, né? Muito corrido. Como é que você trabalha isso? Por exemplo, o Clóvis vai lá te procurar e fala, Judite, olha, meu dia de 24 horas não está funcionando, eu preciso de pelo menos mais 12, porque eu tenho muita coisa para fazer. Como é que você trabalha isso? Como é que você traz essa pessoa de volta na prática? Assim, claro que tem todo o início, né, de trabalho, mas conta um pouquinho para a gente aí. Sim. Antes de tudo, eu queria agradecer pela confusão de ativa e de afetiva, porque as duas coisas estão presentes na DMT. Ativa, porque a gente está escutando o movimento. Eu não estou parada olhando o meu cliente se mover e eu estou aqui analisando o corpo do meu cliente. Isso não faz parte da profissão de dança movimento terapeuta. Ativa, porque eu estou escutando com o meu corpo, com meus neurônios espelho, estou me deixando afetar com ela por tudo o que está acontecendo em seu movimento, com o gesto, o olho que brilha, uma lágrima que sai, um sorriso, um movimento forte com raiva ou alguma pisada forte. Estou me deixando afetar. Então, é uma escuta ativa e é uma escuta afetiva, porque eu me deixo afetar com o meu cliente. Mas antes de nada, mas esta sou eu, Judite, que estou falando, eu sempre acredito que não existe terapia em que você não possa, não existe uma terapia eficiente se você não colocar seu afeto naquilo que você está fazendo. Você tem que amar atender as pessoas, você tem que amar escutar as pessoas, mesmo que elas te contem 100 vezes a mesma coisa.
Tenho cliente que me contou 3 sessões seguidas a mesma coisa. Mas eu tenho plena consciência que ele está me trazendo isso porque ainda é importante para ele. Então, coloco meu afeto e minha generosidade para acolher e abraçar aquilo que ele está trazendo repetidamente. Então, é afetiva e é ativa. E aí, qual que era a pergunta, Clóvis? Desculpa. Não, eu falei um pouquinho desse imediatismo, né, que a gente vive hoje, né? Tudo tão corrido, enfim. E aí, como lidar com isso, né? Você que está do outro lado da situação, como é que você traz essa pessoa a falar, vamos centrar você aqui, para que a gente comece a baixar um pouquinho essa adrenalina, enfim. Uhum. Era mais ou Então, menos algo nessa linha aí. tá. Então, vou trazer uma das pioneiras da DMT, porque a DMT não é somente uma criadora, e sim tem 8 pioneiras, e cada uma tem suas teorias baseadas na psicologia, na neurociências e na dança, principalmente na dança. Tem uma pioneira que é a Trudy Shop, para quem quiser pesquisar depois. Ela fala que a gente adoece porque a gente fica muito numa polaridade. Então, ou é só pesado e duro, ou é leve demais o tempo inteiro. Ou é muito rápido, que é o que você falou, né, dessa correria, ou é letárgico demais. Tudo que está nas polaridades em extremo é cristalização. Então, quando o meu cliente vem para a terapia, eu não vou olhar para ele pensando que eu vou centrar meu cliente, porque não existe um centro, como Osho disse, na metade do caminho, né? Para nós em DMT, o centro é aquilo que te deixa equilibrado, que te deixa bem, a você que é diferente de mim. Eu sou uma pessoa ativa, por exemplo, eu gosto de falar rápido, eu gosto de fazer as minhas coisas com energia. Então, meu centro nunca vai ser um lugar zen, como para a Camila Zen, por exemplo. Vai ser diferente meu centro. Então, partindo dessa perspectiva, eu vou te convidar respeituosamente a se mover com o ritmo que você está trazendo, que é o rápido, o agitado, pensando em polaridades. Depois, em outro momento, claro, isso não é tão imediato assim, eu vou te convidar a se mover muito lentamente, a escutar um pouco o seu corpo, porque pensemos que quem está se movendo, quando está agitado nesse imediatismo, há pouca escuta de si mesmo. Há muita ocupação externa e da mente também, mas há muito pouca escuta de si mesmo como um todo, sabe? Então, se existe isso, então paulatinamente, de forma gradativa, eu vou ir te convidando a que você se mova da outra maneira, mais lenta, mais calma, mais calma, mais calma. E aí, quando você se move calmamente, a gente tem um sistema nervoso, a gente tem o simpático e o parasimpático. O parasimpático é o que nos traz relaxamento, tranquilidade. Quando você consegue acessar o parasimpático, você encontra um equilíbrio daquele outro que está correndo, correndo, correndo. Então, quando você se move lentamente, você vai acessar seu parasimpático e você vai ter uma escuta mais calma de si mesmo. E muitas vezes, várias coisas acontecem quando você se move calmamente. Vem como um derradeiro de informações sobre si mesmo, sobre si mesma, vem como muitos insights juntos. Agora, eu quero convidar a vocês que estão nos assistindo, experimentem se mover um pouco lentamente. Eu falo um pouco lentamente, porque se você não está se movendo com alguém que está te dando contenção, pode aflorar muitas emoções fortes, ou não digo que isso seja 100%, mas que você pode não dar conta sozinha, então, ou sozinho. Então, eu falo, se mova com alguém. Mas experimenta se mover um pouco lentamente, a sua caminhada, o seu pé. Você que está sentada aí, sentado aí, me escutando, experimenta alavancar seus pés lentamente. E vocês podem colocar no chat ou contar aí para o Clóvis o que acontece com vocês. Experimenta mover suas mãos lentamente.
Caramba, Judite, você trouxe aqui uma prática aí, né, para a gente. Isso dá um belo recorte em produção, fica esperto aí. Mas legal, só de você trazer essa leveza na fala e desacelerando, para mim, pelo menos, já trouxe um efeito muito grande, né? Eu imagino que o pessoal também. Vocês que estão aí nos acompanhando no chat, se quiserem compartilhar com a gente, vai ser muito legal. Mas já dá para perceber realmente uma conexão um pouquinho diferente, né? Que é até aquilo que a gente fala às vezes, né? De encontrar o caminho do meio. Mas qual é o caminho do meio, né? É o seu Isso, caminho do meio, que é diferente em vários momentos. Em algum momento de uma situação, você vai ter um caminho do meio para aquilo, para outra situação, você vai ter outro caminho e assim sucessivamente. Então, bem legal. Gostei bastante dessa leveza que você trouxe. Foi bem um centramento mesmo, né? Muito bacana. Muito bacana. Mas, sim. Judite, E esse é o eixo. Então, esse é o eixo que meu cliente vai encontrar, o dele, que é o diferente do dele. meu. Nossa, achei sensacional isso, porque às vezes, até em livros mesmo, né, a gente encontra um pouco a busca pelo caminho do meio, por essa paz interior, né, e trazer esse centramento, né, mas em alguns momentos parece, pelo menos para mim, na minha experiência, parece que é difícil atingir isso, né, porque talvez, inconscientemente, a gente está buscando um caminho do meio que não é o nosso caminho do meio, né. Você falou certinho. Quando você encontra o seu caminho do meio, quando eu encontro o meu caminho do meio, eu falo, nossa, talvez o meu caminho do meio não seja realmente essa paz, talvez seja nessa aceleração encontrar uma forma que me responda aquilo que eu estou buscando, sem precisar desacelerar muito, porque talvez eu perca a minha, né? Tem uma série de Mentalidade, né? variáveis que precisa ser analisado, mas bem legal, você trazendo essa fala, eu fui me conectando com isso e foi caindo essa sensação para mim, né? Sim. Mas legal. Uma Aqui, ó, coisa, sim, claro, tem uma coisa que é interessante de pensar. Parte das nossas doenças, como ansiedade e depressão, tem a ver também com essa, o parte da não melhora disso tem a ver com essa cobrança que a gente se faz de como eu tenho que ser. Então, eu não posso me dar a chance de estar letárgica um dia, não posso me dar a chance de estar agitada em um dia, porque eu me cobro para ser igual que fulano, igual que tal monge, tal pessoa, e não há um reconhecimento daquilo que é próprio de si mesmo. E na DMT, algo que a gente sempre tem em consideração é que quando a pessoa se move, ela encontra a si mesma, do seu jeito, original, sem ter que querer aquilo que é do outro. que é porque você falou um pouquinho antes, né? Que é o que diferencia de uma dança normal, né? Tem Isso. o movimento terapêutico, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a leitura que eu fiz do que você trouxe é isso. O movimento terapêutico, ele realmente ele leva para esse outro lugar. Então não é só uma dança, é a conexão, é a conexão através do movimento, né? Mas me corrija se eu Isso. estiver errado, porque essa é a minha percepção. Embora eu tenha que dizer que toda dança é terapêutica, porque Tá. toda dança ajuda a estar no seu corpo, a estar tomando consciência do seu corpo, como é que você está se movendo. Só que os objetivos são diferentes. Em DMT há uma escuta terapêutica e na dança você tem um propósito, elaborar alguma coreografia, alguma coisa para depois apresentar, ou tem algum outro objetivo. Mas não há as pausas para escutar. Eu lembro bem que eu estava estudando dança do ventre uma vez e uma pessoa com remelixo, já não me lembro bem o nome, ela começou a chorar na hora de chacoalhar o quadril. E a professora não sabia o que fazer com isso. Tempo depois, eu nas minhas buscas encontrei a DMT e entendi que quando você move a bacia, você também está movendo várias feridas que podem despertar várias memórias do teu feminino, várias coisas do teu masculino, para assim dizer, para os homens. Então, quando o professor é de dança, ele não está focado naquilo que está aparecendo como emoção do cliente. Ele está focado em outra coisa, e é para isso cada coisa tem seu objetivo. Né? E na DMT, não, você não está focado em que a pessoa aprenda X coisa. O movimento é livre e eu vou abrindo espaços para que a pessoa vai trazendo a sua fala com o que vai aparecendo de sensação, de emoção, de imagem. Nossa, que legal. É bem isso mesmo, são os objetivos, né? Um acessa
um tipo de emoção, o outro também, como você falou da dança, que toda dança é terapêutica, porém com objetivos diferentes. Muito legal, bacana. Ó, tem uma participação aqui da Adri, ela fala, ó, eu tenho a sensação da minha respiração ir se acalmando. Foi a mesma sensação que eu tive, assim, quando você estava trazendo aquele centramento de baixando um pouquinho, assim, bem legal. Obrigado, Dri. É isso mesmo. E é algo que por si mesma foi encontrando, sem que eu tenha que dizer para ela, vai se acalmando, respira, respira e conta, e expira e conta. Eu não preciso dizer isso a você. O próprio organismo, que tem sua própria autorregulação, vai encontrando sua própria calma. Bacana, Judite. Eu vou colocar mais uma figura aqui super importante na live aqui, para ver se ele quer fazer alguma pergunta a você. Tiago, bem-vindo. Chegou aí para participar com a gente. Aproveita a Judite aí que o negócio tá bom aqui, viu? Tá. Oi, Tiago, eu tava acompanhando ali, né? Mas tudo bom, Judite? Parabéns, muito bom aí, muitas explicações bem legais, né? Confesso que eu não conhecia esse DMT, né? Eu conheço outro da ayahuasca, que nem você falou, só que esse não, né? Então tá sendo um grande aprendizado, muito bacana. A gente tá gostando bastante aqui. Eu tinha algumas dúvidas aqui, mas o pessoal já colocou também, né? Então já expôs aqui, já sanou minhas dúvidas. Mas hoje eu tô mais um espectador aqui mesmo. Que bom que você se sentiu escutado de alguma maneira através das falas das outras pessoas. Sim, eu vi aqui, né? O pessoal estava participando bastante aqui no chat, para aprender bastante aí com as suas respostas, mas também as suas colocações, né? E o quanto é importante, né? Essa questão do DMT, né? Como a Kelly tinha colocado ali, que o corpo fala, né? Então a gente tem uns gestos ali, é bacana você ir captando e interpretando tudo isso, né? Para a gente poder, de verdade, se autoconhecer também, né? É um processo de autoconhecimento, né? Sim, com certeza. É um processo de autoconhecimento e que parte a partir de uma escuta corporal. Uma escuta. Eu nem gosto de falar a palavra corporal, porque é como se estivesse separando o meu corpo. Em DMT, a gente não tem essa separação meu-corpo. A gente fala que, eu costumo falar que é o corpo-coração como um todo. Então, eu sou pensamento, sou corpo, sou emoção, sou sensação. Então, este meu eu inteiro está dizendo tal coisa. Por isso não é interpretativo daquilo que está falando. Estou vendo a Clóvis fazendo a cabeça assim, eu poderia pensar, ele está confirmando comigo, mas eu só posso perguntar a Clóvis o que está acontecendo para ele me responder, mas eu não posso interpretar aquilo que eu estou vendo. Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo, é uma ciência da observação, né? Você vai observando, vai pegando aqueles pontos, algum gatilho, igual eu vi você falando da questão da mão, né? Aquela mão nervosa, tal, enfim. Então, bacana, bacana. E eu acho que enquanto a gente estava falando agora, eu estava até pensando aqui nessa questão, porque o Tiago falou do autoconhecimento, e às vezes a gente vai buscar um autoconhecimento só pensando realmente na saúde mental, então fazer uma terapia clínica, né, uma psicoterapia, alguma coisa assim, mas em alguns momentos a gente esquece que tem um corpo, né, que ele também se expressa, que às vezes ele não tem como se expressar, a não ser através até de uma doença, às vezes, né, então vem o emocional, o corpo precisa falar, nossa, tem alguma coisa errada, como é que eu vou sinalizar? E aí vem um problema de pele, uma irritação, enfim, uma série de coisas. E aí eu acho que a DMT ela tem esse trabalho muito bacana de fazer essa conexão do holístico, né? Todo, né? Mente, corpo e espírito, tudo junto, né? Para que a pessoa se conheça por inteiro e saiba, nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Da onde veio essa alergia, por exemplo, né? Eu estava bem agora e está surgindo isso. Peraí, o que aconteceu? Ou uma dor de estômago, né, como a gente fala, enfim. Então, acho que trazer um pouquinho desse conhecimento já nos ajuda a ficar, pelo menos, ainda que seja, a aprender a observar um pouquinho mais, a se observar,
né? Eu acho que o autoconhecimento é isso, é auto-observação. Mas por que está acontecendo isso? O que aconteceu que não tinha acontecido antes, que aconteceu agora, que está me deixando dessa forma? Né? Uhum. Aí vem uma coisa que eu acho que combina muito com a Gestalt terapia, que nós Gestalt terapeutas, os psicólogos da Gestalt terapia, nos importamos muito com o como e para que faço, não tanto o porquê, o porquê ficou lá atrás no passado, né? Então, pensando e há uma grande comparação com a DMT, em movimento a pessoa se dá conta para que faz as coisas, como faz as coisas, como é seu comportamento diante da vida, a partir das imagens e das memórias que aparecem em movimento. Eu lembro de uma moça que ela tinha um problema na pele, eu não lembro bem como se chama a doença que embranquece a pele, como é que é o nome? Vitiligo. Isso. Vitiligo, né? Isso, ela tinha manchas no rosto, nas mãos, e ela veio em 3 workshops. O primeiro que ela veio, ela saiu assim, ela falou, eu faço psicoterapia há muito tempo e eu nunca entendi por que eu tinha isso, e isso não melhorava em mim. Mas em movimento veio memórias, veio imagens, e eu não vou contar por privacidade dela tudo que ela trouxe, mas ela encontrou um significado de por que ela estava com esse vitiligo, como que ela se relacionava com o mundo e como ela fazia no seu dia a dia para ela ter vitiligo. O segundo workshop, ela veio para compartilhar o que aconteceu de mudanças para ela e como foi modificando as reações na sua pele, né? E no terceiro workshop, ela veio para celebrar e agradecer todas as conquistas e como ela, não somente na questão da sua relação com sua pele e com o mundo, e sim como ela, com sua relação profissional, tinha melhorado. Então, são coisas que, para mim, me faz cada vez mais acreditar que você pode resolver muitas coisas quando você escuta seu corpo e quando você entende sua história a partir de onde você é. Porque você é corpo, você não é alguém que está levitando um ar. Você é corpo, você se contém aqui. Teu mundo interno termina aqui na tua pele e o mundo externo começa lá fora. Então, você é corpo. E quando você se conecta com isso todo, você descobre coisas sobre você que podem dar soluções para a tua vida. E eu não gosto de ficar colocando como propaganda, porque senão fica como fazer propaganda de vencedeira, né, que eu falo. Mas eu lembro bem que 3 pessoas vieram nas experienciações que eu fazia, que não podiam ter filhos, que não podiam engravidar. E essas 3 pessoas, ao longo do tempo de estar se movendo, conseguiram engravidar. E eu lembro bem de uma em especial, que a gente estava se movendo, e que ela disse assim, deitada, ela estava num momento de repouso, depois de ser se movido, porque na DMT você também pode estar sentado, deitado, você pode se mover só com uma mão, você pode se mover só com os olhos, e essa pessoa estava deitada, e ela se sentou, e para todo o grupo ela falou, acabo de descobrir que estou grávida. E ela não tinha feito nenhum exame ainda, ela só disse, eu tenho certeza, mas como você sabe? Eu tenho certeza, eu senti no meu corpo, eu engravidei. E depois ela nos contou dos exames e confirmando que ela realmente estava grávida. Então eu fico aqui não para me gamar, para pensar, porque tem várias dança-movimento terapeutas muito boas. Em São Paulo mesmo tenho 2 dança-movimento terapeutas formados pela minha escola, que são excelentes. Então, não é para me gamar, mas sim para falar o quanto a DMT pode apoiar a esses processos de conexão emocional, física, cognitiva, e integrar aquilo que você quer na vida, aquilo que você quer para você, para o mundo. Então, são experiências muito bonitas que eu lembro bem dessas meus tempos de dança-movimento terapeuta. Essa que história linda, hein? Bacana, bem inspiradora. História linda, né? Mesmo, né? Ô, Judite, deixa eu aproveitar aqui que a Renata, né? Quero agradecer novamente a Renata, ela está trazendo, ela está perguntando, a teoria dos chakras tem a ver com a abordagem da DMT? Não,
Não, a gente não estuda os chakras, embora eu pessoalmente acredito também nisso, mas não temos essa ligação. Nossos estudos se embasam muito na psicologia e nos diferentes teóricos da psicologia, como Winnicott, como Carl Rogers, cada um tem sua contribuição com o nosso trabalho, mas não estudamos sobre os chakras, embora eu acredito nos chakras. Eu já tive uma outra formação como naturopata, então trabalhava os chakras na época. E tem uma coisa que eu acho que em cima disso que eu poderia acrescentar. Quando a gente está trabalhando com um cliente em DMT, a gente evita de colocar no ambiente imagens que possam induzir o movimento do meu cliente. Então, eu não coloco uma mandala, eu não coloco um Buda, apesar que eu acredito em Buda, eu não coloco imagens que possam fazer com que meu cliente guiado por aquelas imagens. Eu deixo um ambiente, como eu falei antes, um setting terapêutico, em que meu cliente possa estar isento de influências, inclusive das minhas palavras. Então, ele se move com o que vai emergindo de suas memórias, do seu corpo, e não com o que vem de fora para dentro. Então, esta é uma coisa que a gente tem muito cuidado, assim, eu acredito, eu gosto de ler as mensagens do Buda, eu entendo sobre chakras porque na minha profissão anterior de naturopata eu estudei, então, mas como DMT, eu evito de colocar coisas ou, por exemplo, um círculo no centro como dança circular. Eu também sou formada em dança circular e na dança circular a gente tem um centro que tem toda uma conotação, uma simbologia e é maravilhoso. Mas em DMT a gente evita porque não queremos que nada influencie o que vai vir do meu cliente. Então tem que vir por ele e a terapia é para ele, o objetivo é para ele, o objetivo da terapia. Bacana, Judite. Deixa eu fazer até ler um comentário da Natália aqui, Natália Rigg. Obrigado, Nath, por estar participando com a gente. Ela coloca, Judite, você é maravilhosa, estou amando. Ai, obrigada, Natália. Isso acalenta meu coração, porque estou faz um bom tempo retirada das mídias, cuidando dos lutos e das perdas, e há pouco tempo voltei para as mídias e ainda estou meio que tímida, sabe? Então, escutar você, Natália, ler você, Natália, aquece meu coração, assim, tirou minha ansiedade. Ô, Judite, e se você me permite, acho que o Thiago vai concordar comigo, aqui a gente traz um convidado para fazer uma live, só que assim, a gente fica pescando alguma coisa para depois trazer ele de volta. E você falou sobre dança circular, né? Eu acho que a gente pode marcar depois, aí com o tempo, um bate-papo para falar só sobre dança circular. Pode até fazer um paralelo, falando a diferença de um para o outro. Mas, enfim, fica a dica aí, depois você pensa com calma. É só para não perder, né, Thiago? Só para a produção já não perder o insight. Maravilha. Já vou soltar, então, um spoiler. Eu gosto muito de falar de temas de traumas, de violência, que são temas em que eu me especializei, principalmente violência da mulher e histórias traumáticas, que são especializações que, para mim, fazem muito sentido e que, embora as pessoas, muitas vezes, por sobrevivência, não dá atenção ao que seria um trauma. E pensa que é algo corriqueiro e deixa para lá. Só que esse deixa para lá termina dominando e muitas das questões do dia a dia, como, por exemplo, ansiedade e depressão, se você for escarafunchar um pouco, você vai encontrar histórias traumáticas, tanto de traumas de desenvolvimento de quando é criança, como traumas de acidentes, como traumas de anestesias, de cirurgias, diferentes maneiras de estar traumatizado, como trauma coletivo, que é o que nós estamos vivenciando com essa pandemia, né? Então, se vocês quiserem falar sobre traumas, é minha praia. Opa, vamos embora. Tem bastante coisa para a gente brincar aí, né? Tem bastante brinquedo para a gente aí. Bom, acho que a gente está encaminhando já para o final da nossa live, né? Pelo adiantado da hora já exploramos bastante o tempo da Judite, mas vou deixar aqui o comentário da Adriana, tá? Ela está falando aí, tem um ingrediente todo especial nessa DMT,
né? Esse jeito todo amoroso e acolhedor. Então, ela está agradecendo aí, Judite, e a gente já aproveita, né, para te agradecer muito pela tua presença aqui com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas, de todo o pessoal que participou, agradecer a todo mundo aí, né? Tiago, que chegou agora, mas vem aí participar também. Então, Judite, só te agradecer, foi muito legal. O tempo passa rápido, né? É verdade. Passa rápido. Mas... Viu? Você que chegou agora, se você quiser experimentar a DMT, me segue no Instagram, é cefid.dmt. Que ali, de tempo em tempo, eu vou soltando vivências gratuitas para quem quiser experimentar-se a si mesmo em movimento. Então, qual que é o Instagram, Judite? Para a gente poder pôr aqui? Qual que é o Instagram? cefid.dmt. cefid.dmt? C de caça. Isso. C de caça. E. F. E de dado, ou D de dança. Ponto DMT. cefid.dmt. Isso. Passa o seu site também, Judite, por favor. Vídeos com danças, enfim, para quem quiser se conectar. Passa o seu site também para o pessoal seguir, a gente também dá uma olhada lá e começar a conhecer o corpo, né? Vamos nessa onda aí, porque isso aí é curativo. Bom, meu site é dancaterapia-dmt.com.br. No momento, a gente está fazendo uma troca de plataformas, a gente está migrando do HostGator para a local web, então, no momento está fora do ar, mas logo a gente está voltando e estamos voltando com mais novidades. Para quem se interessa na formação, entre no Instagram, manda um direct para a gente, que em maio a gente está começando uma turma nova, já presencial, tete a tete, se vendo com um corpo inteiro. Perfeito. Então, pessoal, tá aí a dica, né? Eu acho que a Judite, nossa, Judite, muito obrigado mesmo. Muita informação rica, importante, né? Para a gente entender a questão de cuidar do nosso corpo, né? Porque é que nem vocês falaram, né? Cuidando do nosso corpo, não é só o físico, não, é a parte espiritual, né? A parte mental, tudo caminha ali num equilíbrio, né? Numa unidade só. Então, achei bem bacana, né? Confesso que eu não conhecia o DMT, né? Foi, bem dizer, uma aula e tanto. Cheguei mais no final aqui, porque tinha uns compromissos também, né? O Clóvis, a gente vai fazer assim, algumas nós dois tocamos, uma só eu, outra só ele, né? Mas sempre aqui. Mas olha, Judite, muito obrigado por tanto conhecimento riquíssimo, né? E obrigado também ao pessoal que participou no chat aqui com umas perguntas bem interessantes, que deu para explorar ainda mais esse tema, né? Porque eu acredito que não é um tema que muita gente conheça ainda, né? A questão do DMT, né, de trabalhar a questão da dança, né, você entender a linguagem corporal da pessoa, tal, e a pessoa está trabalhando o seu autoconhecimento, como você falou, superando traumas, e expandindo, né, ali, de fato, a sua consciência e o seu interior, né? Então, nossa, só gratidão mesmo, muito obrigado, foi muito bom. Eu que agradeço. E eu só queria convidar as pessoas que, ainda que não possam fazer uma sessão de DMT, que dancem, porque quando você dança, todo o teu sistema nervoso se modifica a favor da tua saúde. Sem contar que você produz dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, que são hormônios que trazem saúde e bem-estar. Então, dance, coloque uma música que você gosta e se mova. Aproveita de brincar com aquele boneco que eu falei do posto de gasolina, do posto. sabe? Engraçado, assim. Aproveita de brincar como se fosse um bêbado, sabe? Parar de querer controlar o movimento e se mover livremente. Legal, né? Porque às vezes a gente fica naquela, né, Judite? Eu não vou dançar assim que eu tô bancando um ridículo e tal. Mas não, é a expressão do teu corpo, é a expressão do seu ser, é você se encontrando ali naquele meio, né? Você movimentando, e olha quanto hormônio, né? Hormônio do prazer, hormônio de bem-estar são gerados. É um antidepressivo natural, né? Esses hormônios que você citou, né? Sim, que a gente pode produzir naturalmente. Com isso, eu não estou falando que você deixe de tomar, se você está tomando alguma medicação, que você continue tomando. Mas experimenta as propriedades curativas do teu corpo e coração. Esse é meu convite.
Olha só que bacana, né? Através da dança, a expressão do seu corpo, você está ali trabalhando um calmante natural, né? Por esse mundo estressante que a gente vive, um antidepressivo natural. Então é isso, é dançar sem medo de ser feliz, né, Judite? Isso é verdade. E sem medo de ser ridículo, porque a gente está acostumado a ter controle sobre as coisas. E aí a gente adoece porque fica cristalizado no lugar de controlar as coisas. Mas perde o controle por um minuto. Você fecha no banheiro, se você tem medo que os outros te olhem, você fecha no banheiro. Hoje tem um celular que você pode colocar uma música que você goste e você mexe de maneira mais ridícula que você puder, sabe? Faz caretice no espelho, faz o que você quiser do seu jeito bem ridículo. Porque ser ridículo é saudável. Falar pro ego, né, Judite? Ó, você vai ficar ali do lado agora só assistindo, que eu vou brincar um pouquinho, depois eu trago você de volta. Isso mesmo. Senão ele fica bloqueando, sabotando. Deixa o ego de lado, fica ali um pouquinho, né? Mas, Judite, obrigado de coração, em nome do Thiago, da Educamind. Agradecer todo mundo aí que participou com a gente nessa noite. A Fran também disse aqui, live maravilhosa, parabéns, Judite. Né? A Kelly também, excelente, Judite. Então, obrigado a todos vocês aí que participaram, né? E por falar, né, Tiagão, vamos pegar o gancho, né? Falar em dança, né? Em música. Para quem gosta de música, né? Na segunda-feira agora, eu vou compartilhar até aqui com vocês, né? Só para a gente mostrar aqui, para quem gosta de música, quem gosta de dança aqui, a gente já vai ter deixa eu pegar aqui minha janelinha, só ver se eu acho. A nossa live de segunda-feira. Tiago, você está com ela fácil aí para compartilhar? Você consegue compartilhar? Tá? Vou compartilhar aqui. Isso. Falando em dança e música, na segunda-feira teremos uma live super especial aí, que o Tiagão pode falar melhor, né? Que legal! Isso, essa segunda-feira, pessoal. Coloquem aí antes, né? Mais uma vez agradecer a todos que participaram aqui e se inscrevam aí no canal da Educamind. Se inscrevam, ativem o sininho para vocês sempre receberem as notificações das nossas lives, dos outros vídeos, né? Agora a gente vai ter um movimento mais intenso agora a partir do mês de abril, tá bom? Então, hoje, né, se encerra o mês das Minas aí com grande louvor, né? Com essa super participação da Judite. E agora se inicia o novo mês, o mês de abril, com algumas lives aí também, continuando a pegada, só que, né, a gente vai trabalhar aí sempre agora lá, as nossas lives serão de segunda e quinta, então toda segunda e quinta-feira vai ter live. Nessa segunda agora, nós vamos falar com o artista Thiago K, onde ele vai falar da música sem fronteiras, é uma música, a arte sem fronteiras. Hoje falamos da dança, que é uma arte maravilhosa, e vamos também aqui, né, falar da música. O Thiago, pessoal, ele faz forró na Suíça, olha só. Né? Então o cara toca, ele tem um grupo de forró que ele atua lá, ele roda a Europa toda, mas ele mora na Suíça, ele toca na Suíça, nas ruas da Suíça lá tal, e ele tá aqui no Brasil, né? É um amigo de infância, eu estudei com ele, né? E aí eu conversando com ele, ele falou, não, vamos embora. E a live vai ser bem legal, que ele vai falar do processo de criação, porque ele é compositor também, né? Então ele vai falar de toda a criatividade na hora de uma composição, ele vai falar, né, de você viver o seu sonho, que isso é muito importante, né? Ele viveu o sonho dele. Então, o sonho do Thiago sempre foi tocar, cantar, tal, trabalhar com a música. Então, o Thiago foi para cima, então ele tem uma experiência bacana demais para compartilhar com a gente. Sem falar também que durante a live vamos ter umas pausas ali, né? E o Thiago vai tocar um sonzinho para a gente. Então, pode até dançar, viu, Judite? Então... Olha... Vou convidar, então, a que vocês possam se conectar com essa questão da brincadeira, do bem ridículo, para vocês se moverem com ele. Muito bom, a programação de vocês está de parabéns, viu? Eu já estou seguindo. Obrigado. Isso aí. Vamos lá, se inscrever e ativar o sininho para estar lá. Então, vai ser bem bacana essa live da segunda, tá, pessoal? Sim. Então, o Thiagão vai trazer aí tudo. Então, lembrando que todas as nossas lives... o chat é aberto, então, né, elas ficam gravadas, obviamente, você pode assistir depois, mas o legal de assistir ao vivo é porque você pode estar interagindo com o convidado, como foi a interação hoje à noite, foi extremamente rica, né, Clóvis, aqui. Totalmente. O pessoal colaborou bastante, né, foi bem legal mesmo. Então, é isso, né, o convite está feito,
Agradeço mais uma vez aí, Judite. Eu acho que você fechou com chave de ouro aí o nosso mês das Minas, né? Foi um mês aí maravilhoso, né, Clóvis? Essa mulherada traz um conhecimento aí pra gente que, nossa senhora, que enriquecedor. Eu só acho que agora aumentou a nossa responsabilidade, né, Thiago? Porque a régua agora tá lá em cima, né? Tá lá em cima. Olha só a imagem que vocês usaram das mulheres fazendo assim, como uma força, é potente, já diz muito das mulheres. Sim, obrigada por vocês terem homenageado as mulheres. A gente que agradece por vocês compartilharem tanto conhecimento rico conosco aqui. A gente que agradece. Obrigada. Foi muito legal, muito bacana, e agradecer a Judite e todas que passaram por aqui, deixaram aí um recado maravilhoso, né? Cada um dentro da sua expertise aí, mas nós só temos a agradecer. E foi bacana, né, Thiago? A gente se divertiu muito fazendo esse trabalho aí, não para nós, para todos que estão assistindo e compartilhando com vocês, foi muito legal, muito bom. Foi demais mesmo. Então é isso. Então a gente agradece mais uma vez, Judite, muito obrigado. Agradece a todas as mulheres maravilhosas que aqui passaram, Rosana, Clara, Morgana, né? Poxa, a gente super agradece aí. Tenho certeza que a Cláudia em breve, né? A Cláudia Fabiana vai estar aí com a gente, que ela teve imprevisto, não conseguiu. Então só gratidão mesmo a todos que participaram e, obviamente, gratidão aí ao grande espírito que nos guiou aqui nessa super live. Gratidão. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, gente.